Jovens, sejam bem-vindos. Quero falar com vocês nesse dia a respeito da saúde mental e o bem-estar emocional. Como está a sua saúde mental, seu bem-estar emocional? Quero falar também sobre educação, carreira e futuro profissional, sobre a saúde, sexualidade e relacionamentos. Fica nesse vídeo para que juntos possamos aprofundar nestes assuntos. A paz do Senhor Jesus. Essa é uma temática de suma importância sobre a juventude, né? E os desafios do século XXI, à luz das Escrituras Sagradas. Nós vamos tomar por base Romanos capítulo 12, versículo 2. Estou aqui com minha Bíblia aberta na versão Ferreira de Almeida, e se você quiser me acompanhar, acompanhe aí no seu exemplar bíblico. Diz assim o texto sagrado, Romanos 12, verso 2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Estou também aqui, jovens, com a minha apostila aberta. E, jovens, nós vivemos dias em que a juventude enfrenta intensos embates, né? E desafios emocionais, morais, sociais e também espirituais. As questões que os jovens pesquisam hoje revelam uma busca por identidade, propósito e sentido, mas muitas vezes sem uma direção espiritual. As Escrituras Sagradas, contudo, não é um livro ultrapassado, como muitos dizem, mas a revelação eterna de Deus para nossas vidas, que responde, querido jovem, às perguntas mais profundas da alma humana. Os temas modernos da juventude são antigos para Deus. Ele sempre soube o que o coração humano buscaria. Número 1, saúde mental e bem-estar emocional. Salmo 42, verso 5. Diz assim o texto, porque está abatido a minha alma dentro de mim, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ansiedade e a depressão estão entre os maiores dilemas da juventude moderna atual. As Escrituras Sagradas mostram, né, que a alma humana sempre enfrentou conflitos internos. Davi expressou dores emocionais profundas. Jó lamentou o sofrimento e Elias pediu a morte. 1 Reis 19:4, passando por momentos de depressão. Mas a resposta bíblica é clara. Cristo é o descanso para a mente e o coração. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo é leve, disse Jesus em Mateus 11, verso de número 28. Após esses homens terem depressão, Deus os curou da depressão. Romanos 15, verso 13, também nos mostra que o Espírito Santo é quem renova o ânimo humano. Portanto, jovem, o cristão não nega o sofrimento, mas enfrenta ele com fé e confiança na soberania de Deus. A cura da mente começa quando a alma se encontra em Cristo Jesus. Número 2, jovens. Tecnologia, mídia digital e os seus impactos. 1 Coríntios 6, verso 12, está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm.
A geração digital vive conectada, mas a espiritualidade, ou seja, espiritualmente, vive desconectada. O perigo não está, jovens, na tecnologia, mas no uso sem discernimento e a falta do domínio próprio. Paulo poderia hoje dizer: não sejais dominado pelo algoritmo, ou pela IA, ou pelo Instagram, ou pelo Face, ou pelo TikTok, ou pelo Kawaii, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. As Escrituras, jovens, ensinam o valor da moderação e do domínio próprio, conforme está escrito em Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. O jovem que anda com Cristo aprende a usar os recursos da modernidade sem ser escravizado por ele. A verdadeira conexão não é com a rede, mas com o Espírito Santo de Deus, que nos traz a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração. Número 3, meio ambiente e sustentabilidade. Jovens estão sempre procurando, se preocupando com essa temática. Gênesis 2,15 está escrito: tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. O primeiro mandamento cultural de Deus, queridos irmãos, foi o cuidado com a criação. O pecado, porém, trouxe ganância e destruição, afastando o homem do propósito original. O jovem cristão é chamado a ser mordomo fiel da criação de Deus. Salmo 24, verso 1, está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a teologia da criação e da redenção mostra que Cristo veio restaurar não apenas o homem, mas toda a criação. Romanos 8, 19 ao 21 está escrito: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, jovens, cuidar do ambiente é um ato de adoração, não de ideologia. Quem ama o Criador, cuida da criação. Número 4, a identidade, cultura e participação social. 1 Pedro 2,9, jovens, está escrito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. A geração atual busca identidade em tribos, modas e ideologias. Mas a Bíblia revela, irmãos, que a verdadeira identidade está em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, o jovem cristão não é moldado pela cultura, mas chamado para transformá-la com o Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia ensina que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus.
Gênesis 1, verso 27. Em Cristo, a imagem distorcida pelo pecado é restaurada. Participar da sociedade, jovens, é exercer o papel de sal e luz. Mateus 5, verso 13 e 14. Vocês sois o sal da terra e a luz do mundo. A identidade não se constrói no espelho da sociedade, mas na cruz de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados e Deus o ressuscitou dentre dos mortos. E quem confessar ele e se arrepender dos seus pecados e crer, terás a vida eterna e serás salvo. Número 5, a educação, carreira e o futuro profissional. Provérbio 16:3 está escrito: confia no Senhor as tuas obras, e os seus pensamentos serão estabelecidos. O sucesso cristão não é apenas conquistar, mas servir com um propósito. O trabalho é dom divino e parte do chamado humano. Colossenses 3, verso 23, está escrito: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O cristão deve estudar e trabalhar para a glória de Deus. O chamado de Deus transforma a profissão em missão. Aleluia! Número 6, saúde, sexualidade e relacionamento. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao 4. Queridos irmãos jovens e você que me ouve, a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos obtenhais da prostituição. A sexualidade é um dom de Deus, mas deve ser vivida dentro dos princípios da santidade e do casamento. O mundo, jovens, relativa ao sexo, mas a Bíblia o santifica. A verdadeira liberdade, jovens, não está em fazer tudo, mas em viver sob a vontade divina do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. 1 Coríntios 6, 19 ao 20, ensina que o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Portanto, o jovem deve honrar a Deus com seu corpo, sentimentos e decisões. Pureza não é repreensão, é consagração. Pedro escreveu: sede santo, porque ele é santo. Número 7. Transição para a vida adulta e desigualdades. Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, da tua mocidade. A juventude, queridos jovens e irmãos, é a fase das decisões, né? Que moldam o futuro. Mesmo diante de desigualdades e crises, o cristão é chamado a ser uma voz profética e um exemplo de fé. Tiago 2,15, 17. O jovem que amadurece em Cristo entende que fé e ação caminham lado a lado, caminham juntos. Praticar, jovens, a palavra de Deus ensina que o evangelho transforma, ele gera uma transformação social. Deus chama a juventude para influenciar o mundo com o amor de Cristo, não para ser moldada por ele. O jovem que amadurece em Cristo se torna instrumento de transformação no mundo. Conclusão. Os 7 temas aqui
Ele nos mostra que, embora os desafios dessa geração moderna e atual sejam complexos, Cristo continua sendo a resposta e a esperança e a vida eterna com abundância. A juventude precisa não de mais entretenimento, nem de estações, mas de direção espiritual. Medita na palavra de Deus dia e noite, orai sem cessar. Aquele que me busca, aquele que bate, abre-se. Precisamos buscar primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus, jovens, é a bússola da alma no meio da confusão do século 21 do ano de 2025. Romanos 8,37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Conclusão final: a geração que se ajoelha diante de Cristo será a geração que se levantará para mudar o mundo. Jovens, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo.